Entretanto, vamos novamente para o Ocidente e vamos ver o que aconteceu na zona da Argélia e de Marrocos. A zona da Argélia e de Marrocos, depois da conquista muçulmana, deu origem a várias dinastias, a vários estados. Um desses estados foi este reino de Nekor, ou o Emirado de Nekor, que podem ver ali no mapa, que ficava no norte daquilo que atualmente é a Argélia. Esta dinastia de origem berbere foi fundada em 710 por um indivíduo chamado Salih ibn Mansur, a quem foi concedido por parte do califa o direito de fundar um território próprio. Esta dinastia de Salih vai ser a grande dinastia que vai converter as tribos berberes locais ao Islão. Embora esta conversão tenha demorado algum tempo, porque o próprio Salih acaba por ser deposto, depois acaba por ser voltado a pôr no trono, mas a sua dinastia, os chamados Banu Salih, governaram de facto toda esta região até ao ano de 1019, quando os almorávidas conquistaram esta região e a integraram ao seu império. Como nota, no ano de 859 está registado que o território de Nekor foi atacado pelos vikings, que saquearam a área. Eles depois avançaram para Marrocos e continuaram as suas pilhagens. Dentro deste emirado ou reino de Nekor existiam várias tribos berberes diferentes, mas também estava rodeado por muitas outras tribos berberes que eram inimigas, vamos dizer assim. Mas foi um estado berber, foi um dos primeiros estados berberes, ou de origem berber, a ser criado sob domínio muçulmano. Outro território que também foi criado no século VIII de origem berber são os Bargavatas, que era uma confederação de tribos que governou aquele território, a Púrpura, que podem ver ali no mapa, com capital em Tamesna, que era uma cidade importante, e era uma confederação de tribos e que criaram este Estado em 744, quando eles aliaram-se à rebelião dos Kharigitas em Marrocos, que se tinham revoltado contra o califado omíada, e continuaram a governar esta região até 1054, quando os almorávidas também conquistaram a região. Entretanto, outro estado importante nesta fase foi Sigilmassa, que podem ver ali a verde, que foi um emirado também de origem berbere, criado pela família ou pela tribo dos Bani Midrar, e que governou o território entre 758 a 1055, e que também foi um território que foi conquistado depois pelos almorávidas. A cidade de Sigilmassa era uma cidade altamente importante nas rotas caravaneiras do Sahara, e por isso é que se tornou um alvo para os almorávidas. A sua população nativa eram os berberes zenetas, que é um outro grupo que vive no Sahara Ocidental. A cidade foi fundada por um indivíduo chamado Segu ibn Uassu, que seguia o carigismo, que era um ramo do Islão considerado herético, e a cidade de Sigilmassa tornou-se o centro de um emirado carigita, que, como disse, foi conquistado depois pelos almorávidas em 1055. A cidade de Sigilmassa continua a ser uma cidade muito importante até ao século XIV, e o próprio Ibn Battuta, que, como sabem, foi um dos grandes viajantes muçulmanos pelo mundo da sua época, diz que encontrou nativos de Sigilmassa quando ele estava a viajar pela China. Obviamente que os governantes Banu Midrar
mantiveram alianças políticas com outras dinastias que seguiam o caridismo no norte de África, nomeadamente os Rustamidas de Tiarat, na Argélia, mas um dos últimos emirs dos Banu Midrar, o Shakir Billah, chegou de facto a reconhecer o califa abássida em termos espirituais. Depois, a cidade, depois da conquista almorávida, ainda se manteve, como disse, importante. Ela foi perdendo influência a partir do século XV, entrando em declínio, até que a cidade foi destruída mesmo em 1818 por uma revolta de tribos berberes da Confederação Haite-Ata, que combatia contra os governantes de Marrocos, mas também contra os colonizadores franceses e espanhóis. Entretanto, aquela dinastia que eu falei ainda agora, os Rustamidas, foi uma casa que governou aquele território que podem ver ali marcado como Tahert, era a sua capital. Eles eram de origem persa. Esta dinastia governou como uma teocracia e eles governaram este território entre 1777-79 até 909, até que foram destruídos depois pelos Fatimidas. E o seu reino ia desde a Argélia Central, em algum momento chegou até à Líbia, e os Rustamidas desenvolveram uma reputação cosmopolita, e no seu território viviam cristãos, muçulmanos que não eram carigitas e adeptos de diferentes grupos do carigidismo. E os Rustamidas também possuíam muitos eruditos, como Abd ar-Rahman ibn Rustan, como Afla ibn al-Ahab. Por exemplo, o Abd ar-Rahman escreveu uns comentários ao Alcorão. O Abd al-Wahhab escreveu o livro Masail Nafusa sobre a jurisprudência ou sobre a lei islâmica. O Afla foi um grande escritor de literatura árabe, matemático e astrónomo. O Abu al-Yaqzan escreveu cerca de 40 obras poéticas e literárias. E os Rustamidas são conhecidos por transferirem obras de Masrik, ou seja, da zona da Mesopotâmia, para o Maghreb, especialmente para a biblioteca Al-Mashuma, na cidade de Tahert, e a Kizana Nafusa, em Jabal Nafusa. Além disso, Tahert era conhecida mesmo no mundo muçulmano e europeu como uma pequena Basra. Basra, como sabem, fica no Iraque e era um dos grandes centros intelectuais do Islão antes do aparecimento de Bagdá, e a cidade de Tahert era considerada a pequena Basra devido a este grande esforço intelectual que os governantes desta dinastia fizeram no sentido de adquirir conhecimento científico, literário, etc. E também muitas obras produzidas sobre o Islão e pensamentos e comentários ao pensamento religioso islâmico e à própria lei islâmicas. Esta dinastia foi também importante para a islamização do Maghreb e de Bilad al-Sudão, que é a designação árabe para a África Negra, e entre 750 a 950 os tribos que seguiam o carigidismo assumiram o controle das rotas comerciais entre o Maghreb e a África Negra, e muitos mercadores fizeram viagens ao longo de uma vasta área que ia até ao Ghana, até ao centro da África, e esta intensa atividade económica permitiu não só uma grande riqueza a fluir a Tahert, mas também pregarem o Islão. Quando eu falo aqui que os Rustamidas eram uma dinastia que seguia o ibadismo é uma corrente do Islão diferente do sunita e da xiita. O ibadismo é uma corrente que resulta do carigidismo. O carigidismo foi fundamentalmente a primeira cisão que se verificou no Islão, ainda antes de haver xiitas e sunitas. Ou seja, foi uma divisão que eles entendiam que o Islão podia, qualquer pessoa
independentemente da sua condição social, podia tornar-se califa desde que tivesse o conhecimento e a aceitação do povo. Essa perspectiva não é adotada pelos sunitas, que entendem que só quem dominar completamente o Alcorão e pertencer a uma determinada dinastia pode ser o novo califa, ou diferente dos xiitas, que entendem que a sucessão do título de califa tinha que ser mantida dentro da dinastia ou da casa de Maomé. Ou seja, os kharijitas são de facto a primeira cisão que se dá no Islão. Depois eles dividem-se em vários sub-ramos, todos eles desapareceram. O único ramo que ainda existe atualmente é o ramo ibadita do Islão, que existe fundamentalmente em zonas do norte da África, em algumas zonas da Península Arábica e em alguns territórios, em algumas comunidades que estão emigradas, tanto na Europa como na América do Norte. Ora, depois dos Rustamidas, vamos então falar de uma outra dinastia importante. O mapa mantém, porque é para perceberem, que foram os Tulunidas. Os Tulunidas são uma dinastia que governou o Egito, que era de origem mameluca. Mas entendemos, quando uma pessoa, no mundo islâmico, quando nós falamos de mamelucos, nós estamos a falar fundamentalmente de indivíduos que não eram etnicamente muçulmanos ou árabes, mas tinham outras proveniências. Ou seja, um mameluco podia ser de origem grega, podia ser de origem albanesa, podia ser de origem georgiana, podia ser de origem turca, podia ser de origem africana. O termo mameluco é um termo que foi cunhado por historiadores modernos para designar indivíduos que eram escravos, mas que desempenhavam funções governamentais, militares e administrativas dentro do Império Muçulmano. Esta dinastia era uma dinastia de origem mameluca, neste caso de origem turca, e que foi a primeira dinastia independente a governar o Egito, assim como uma boa parte da atual Síria, e foi a primeira dinastia que governou o território do Egito desde o tempo da dinastia ptolomaica. E como podem ver aqui, estes listrados a partir de Alexandria e Fustat, os Tulunidas controlaram a zona do Sinai e depois avançaram praticamente até aquilo que atualmente é grande parte do norte da Líbia. Foi o território controlado pelos Tulunidas. Os Tulunidas governaram este território entre 868, quando romperam com os Abássidas, e governaram até 905, quando os Abássidas reconquistaram estes territórios. Além do mais, os Tulunidas ainda continuaram a expandir o território. Eles vão também entrar mesmo na Península Arábica. Eles vão assumir o controle de Meca e de Medina, vão assumir o controle da ilha de Chipre, da ilha de Creta, e os seus dois grandes governantes foi o fundador, que era o Ahmad ibn Tulun, que governou entre 868 a 884, e depois o seu filho Kumarawaya, que continuou a seguir as conquistas militares do pai e foi um ator importante na política do Médio Oriente. Evidentemente que a morte do Kumarawaya, os seus sucessores já não tiveram a capacidade política dele, e gradualmente a elite militar dos Tulunidas começaram a controlar os assuntos do Estado, e em 805, como se disse, os Abássidas atacaram a Síria e atacaram o Egito, e os Tulunidas foram derrotados. Mas este período Tulunida foi importante porque foi marcado por grandes reformas económicas e administrativas em todos os territórios por eles controlados, mas também foi uma época de grande desenvolvimento cultural,
que se verificou fundamentalmente na cidade de Fustat, no Egito, além de ter havido uma grande reforma do sistema tributário. Os Tulunidas estavam muito ligados ao aspecto mercantil e ao comércio, tanto no Mediterrâneo Oriental, como nas rotas caravaneiras do Sahara, como nas rotas de navegação do Mar Vermelho e do Índico, e ao mesmo tempo também fundaram várias mesquitas, madraças, ou seja, contribuíram definitivamente também para a consolidação do Islão nos territórios que eles controlaram, e a sua maior realização em termos arquitetónicos foi a mesquita construída em Al-Qatai, que é a mesquita de Ibn Tulun, e que foi a sua grande realização arquitetónica.